Você conhece essa canção? Aquela que, ao ouvir os primeiros segundos, parece te transportar para outro mundo, com sintetizadores brilhantes, um vocal inconfundível e uma energia que atravessa gerações? Estou falando de Take On Me, do A-ha, lançada em 1985, mas que guarda muito mais do que apenas um hit dos anos 80. Por trás daquela melodia contagiante e do videoclipe que parecia mágico, existe uma história de perseverança, inovação e até um toque de mistério. Uma música que quase não aconteceu, um clipe que quase não foi produzido, e um trio norueguês que ousou desafiar os padrões da indústria musical. Hoje vamos revelar a verdade por trás de Take On Me e mostrar como uma simples canção se tornou um ícone da cultura pop mundial. Capítulo 1. O nascimento de um clássico. O A-ha nasceu no início dos anos 80 em Oslo, Noruega, formado por 3 jovens visionários, Morten Harket, Magne Furuholmen e Paul Waaktaar Savoy. Mas o caminho para a fama não foi fácil. Antes do sucesso estrondoso, eles enfrentaram rejeições, mudanças de gravadora e uma busca incessante por um som que realmente chamasse atenção. Take On Me foi lançada pela primeira vez em 1984, mas quase caiu no esquecimento. A canção não tinha o brilho que conhecemos hoje e parecia destinada ao fracasso, mas o grupo não desistiu. Eles voltaram ao estúdio, refizeram arranjos, ajustaram a produção e criaram uma nova versão em 1985, a versão que finalmente conquistaria o mundo. E havia outro elemento crucial que ninguém esperava: um videoclipe revolucionário que não só contaria a história da música, mas transformaria a maneira como o público enxergava os videoclipes. Uma mistura de realidade e desenho animado que parecia mágica, mas que escondeu semanas de trabalho árduo, experimentos e risco total. Poucos sabem, mas esse videoclipe foi o que de fato catapultou a música ao estrelato mundial. Sem ele, Take On Me poderia ter sido apenas mais uma faixa esquecida nos anos 80. Capítulo 2. O videoclipe revolucionário que quase não existiu. Poucos imaginam, mas o icônico videoclipe de Take On Me quase nunca viu a luz do dia. A ideia era arriscada: misturar cenas reais com animação em rotoscopia, criando uma história que transitasse entre o mundo real e o universo de quadrinhos. Para os padrões da época, era algo totalmente inédito, e por isso, muitos acreditavam que daria errado. Foram 16 semanas intensas de produção, cada quadro desenhado à mão, cada movimento calculado para que a ilusão funcionasse. O resultado final? Um vídeo que parecia mágico, hipnotizante e que contava a história de um romance impossível entre uma jovem no mundo real e um personagem de desenho. Mas o que poucos sabem é que o clipe esconde uma tensão enorme nos bastidores. Morten Harket quase desistiu de algumas cenas. Os animadores trabalhavam noite e dia, e cada segundo exigia precisão cirúrgica. A ousadia de apostar nesse formato foi um risco que poderia ter custado a carreira do A-ha. Mas, ironicamente, foi exatamente isso que transformou Take On Me em um fenômeno global. Capítulo 3. O impacto mundial inesperado. Quando a música e o videoclipe finalmente chegaram ao público, ninguém estava preparado para o impacto. Take On Me subiu rapidamente para o topo das paradas, chegando ao primeiro lugar na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o mundo inteiro descobriu um trio norueguês que ousou desafiar o convencional e criar algo totalmente diferente. Mas o sucesso não veio apenas pela melodia, contagiante ou pelo vocal inconfundível de Morten Harket. O videoclipe, com sua técnica inovadora e narrativa envolvente, foi essencial para transformar a música em um fenômeno global. A combinação de som e imagem era tão poderosa que as pessoas sentiam que estavam testemunhando algo mágico, algo que transcendeu o simples entretenimento. A repercussão foi imediata. Fãs de todos os cantos do mundo começaram a imitar o icônico estilo do clipe. Revistas de música dedicaram capas e matérias ao A-ha, e o trio se viu viajando para turnês internacionais em tempo recorde. O que era para ser apenas mais uma música pop se tornou um marco cultural. O mais surpreendente é que o fenômeno se espalhou de forma orgânica, sem as estratégias digitais que conhecemos hoje. Não havia redes sociais, não havia streaming viral, apenas uma canção, um clipe ousado e o boca a boca global. Cada nova exibição do videoclipe na MTV aumentava ainda mais a popularidade da música, e cada fã que descobria Take On Me parecia se sentir parte de algo maior, quase secreto, como se tivesse desvendado um tesouro escondido. A música também começou a influenciar outros artistas e bandas ao redor do mundo, que buscavam capturar aquele mesmo efeito inovador de misturar imagem e som.
De certa forma, Take On Me não só conquistou fãs, mas mudou para sempre a forma como as pessoas viam a música pop. E ainda havia mais. O impacto global do Aha abriu portas para outros artistas internacionais, provando que talento e criatividade podem atravessar fronteiras, mesmo vindo de um país pequeno e pouco conhecido na cena musical da época. Take On Me não era apenas sucesso. Era uma revolução silenciosa que ninguém estava esperando. Capítulo 4. Legado e influência. Mais de 30 anos depois, Take On Me não perdeu seu poder de fascínio. O videoclipe já ultrapassou 1 bilhão de visualizações no YouTube, mas o número por si só não consegue transmitir o verdadeiro impacto da obra. Ele se tornou um símbolo da criatividade e ousadia de uma era, provando que a inovação artística pode atravessar décadas e conquistar novos públicos constantemente. O legado do Aha vai muito além de números. Bandas e artistas de diferentes gerações ainda se inspiram no estilo visual do clipe, na energia do synth-pop e na forma. Como o grupo combinou música e narrativa, visual de maneira inédita. Alguns chegam a afirmar que Take On Me abriu caminho para os videoclipes modernos, mostrando que um vídeo musical pode contar uma história tão poderosa quanto a própria canção. E há algo quase mágico. A música consegue tocar diferentes gerações da mesma forma. Jovens que nunca viveram nos anos 80 conhecem o refrão, cantam junto e se emocionam, muitas vezes sem saber que, por trás daquela melodia alegre, havia semanas de trabalho árduo, riscos e uma ousadia que quase não aconteceu. Além disso, Take On Me continua aparecendo em filmes, séries, comerciais e até memes, reforçando sua capacidade de se reinventar e permanecer atual. Cada nova interpretação ou referência revive a história de coragem do trio norueguês e mantém viva a sensação de que algo especial aconteceu ali, algo que foi além do simples entretenimento. O que o Aha nos mostrou é que a arte, quando ousa desafiar padrões e explorar novas possibilidades, consegue criar uma conexão eterna com o público, atravessando barreiras de tempo, espaço e cultura. Take On Me não é apenas uma música. É um testemunho de criatividade, inovação e persistência que ninguém jamais esquecerá. Take On Me não é apenas uma música ou um videoclipe. É a história de ousadia, coragem e criatividade que quase não aconteceu. É o resultado de um grupo que se recusou a aceitar o fracasso, de um clipe que desafiou limites técnicos e de uma canção que conquistou o mundo sem pedir licença. E é exatamente isso que o Café com Nostalgia traz para você. Explorar os segredos, Curiosidades e histórias por trás das músicas e fenômenos que marcaram gerações. A verdade por trás de Take On Me nos mostra que, às vezes, os maiores sucessos nascem do risco, e que a combinação certa de talento, persistência e inovação pode criar algo verdadeiramente eterno.